Dando continuidade à nossa 7ª semana de Direito, eu gostaria de convidar todos para acompanhar o nosso painel de hoje, o nosso terceiro painel, intitulado Direitos Sociais em Alagoas. E eu tenho a grata satisfação de dividir o painel de hoje na condição de mediador com o nosso antigo aluno, hoje mestre, professor Teófanes Carnaúba, ele que é mestre em Direitos Humanos pela Universidade Federal de Pernambuco, é professor da Faculdade SESMAC do Sertão, em Palmeira dos Índios, e da Faculdade São Vicente, em Pão de Açúcar, e é advogado. Eu queria convidá-lo para compor a mesa e convocar. Eu pedi uma salva de palmas, não seja se adiantar. Muito obrigado. Queria também convidar para compor a nossa mesa o nosso querido coordenador do curso, professor Tiago Soares Vicente. Ele é advogado, é professor aqui da Universidade Estadual de Alagoas, é doutorando em Direito pela Universidade Federal da Bahia, é mestre em Direitos Humanos pela UNIT e é graduado aqui pela UNEAL. Uma salva de palmas também. Bom, para além das palestras que nós vamos ter a satisfação de acompanhar aqui na tarde de hoje, eu queria também dizer para vocês que o professor Teófanes está lançando o livro dele, que Proibição e Retrocesso e Justiça Social no Brasil, certo? Inclusive, nós vamos ter, segundo ele me confidenciou agora há pouco, não sei se é para dizer logo, se ele ia guardar a surpresa para depois, mas já comecei, então vou acabar. Nós vamos ter um sorteio, certo, ao final da palestra, e também para aquele que não tiver o gracejo de ser sorteado, nós também teremos aqui alguns exemplares à venda por um preço muito mais módico do que o preço que é praticado pela editora, né? Então, é uma excelente oportunidade de adquirir. Eu mesmo já reservei o meu aqui. Bom, vamos então passar para as palestras da tarde, certo? Vou passar a palavra para o professor Teófanes, com grande satisfação. Foi meu aluno, mas agora é meu colega, né? E por que não dizer meu amigo, que a gente já se conhece há um tempinho, né? Meu amigo. Obrigado, Diego. Peço licença para me levantar, tá? Salvo a mesa aqui na figura do professor Diego, professor Tiago também. Muito boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Teófanes, tá? Podem me chamar de Theo, não tem problema. Eu sou egresso aqui da UNEAL, finalizei em 2018, tá? E estou aqui para apresentar para vocês, dentro desse painel sobre direitos sociais, um pouquinho da minha pesquisa de mestrado que acabou resultando nesse livro que eu estou apresentando aqui hoje de forma... Enfim, a primeira vez, no caso, que eu estou apresentando oficialmente está sendo aqui no espaço da UNEAL, né? Que é a minha... Eu até disse em uma passagem, minha casa-mata de formação, tá certo? Então vamos lá, a gente não se alongar demais, conversar um pouquinho. Aliás, desculpa, de vez em quando eu vou dar uma de Ciro Gomes aqui, tá? E vou enxugar a testa porque tá um pouquinho quente. Enfim, o tema da minha pesquisa, né, o tema da minha dissertação foi uma análise do princípio da proibição de retrocesso como pressuposto à concretização de justiça social no Brasil. Mas eu acho que esse tema, né, a extensão desse tema não seria muito convidativa para o título de um livro. Então eu saí cortando algumas palavras e ficamos com proibição de retrocesso e justiça social no Brasil. Não sei quantos daqui têm identificação com direito constitucional ou com direitos humanos, nem mesmo quantos já estudaram direito constitucional. Poderia levantar a mão quem chegou a ter direito constitucional? Tá, já ouviram falar desse princípio? Proibição de retrocesso ou proibição de retrocesso social? E quanto à justiça social?
princípio? É um valor? É um direito? Há dúvidas a respeito dele. Certo é que ele está também previsto, assim como outros princípios, valores, na nossa Constituição, ao contrário do princípio da proibição de retrocesso. Tá? Mas enfim, vou apresentar de maneira um pouco mais abrangente agora o roteiro da minha pesquisa e depois a gente volta para falar especificamente sobre proibição de retrocesso. Bom, no meu trabalho eu tento analisar, né, ou investigar, melhor dizendo, as origens, né, as possíveis origens do termo justiça social. E eu podia partir por diversos caminhos, mas aquele caminho que mais me convenceu foi o delimitado por Luiz Fernando Barzotto, que é professor de Teoria e Filosofia do Direito lá na UFRGS, no Rio Grande do Sul, no qual ele apresenta esse caminho aqui, né? A observação das teorias de justiça elaboradas por Aristóteles, reaproveitadas ou reinterpretadas por Tomás de Aquino, desenvolvidas pelos seus discípulos, né? Os seus seguidores, né? Os ditos tomistas, apropriada pela Igreja Católica enquanto instituição e difundida ou registrada na nossa Constituição Federal. Tá? Então, esse caminho... Espera aí um pouquinho. Esse caminho foi o que eu adotei, seguindo, então, a linha traçada por Barzotto. Tá? Então, a gente passa pela observação de duas concepções de justiça em Aristóteles, chamada justiça legal e justiça particular, e Tomás de Aquino reinterpreta esses termos enquanto justiça geral e justiça comutativa. É o que a gente viria a reconhecer no futuro como justiça distributiva. Porém, o que nos interessa mais quando falamos de justiça social está na primeira parte, na justiça legal, na justiça geral. Certo é que o termo justiça social só veio à tona a partir dos tomistas, lá no século XVI, século XVII, e ganhou corpo quando a Igreja Católica, através do seu alto pontífice, ou seja, o Papa, passou a, aspas, legislar sobre isso, através das suas encíclicas, as encíclicas papais. Leão X foi o primeiro, com a Rerum Novarum, a estabelecer um objetivo, um objetivo a perseguir de justiça social para a humanidade, né? Mas o que seria justiça social? Justiça social seria comunismo? Socialismo? Movimento social? Distribuição? Pode ser, pode não ser. A ideia por trás de justiça social é observar as situações de vida, né? O nosso conjunto, a nossa humanidade, com um pouco mais de fraternidade, tá? Observar então uma sociedade menos injusta, com oportunidades mais próximas para as pessoas e que não necessariamente nos torne iguais. O ponto-chave aí não é a igualdade, seja ela natural ou forçada. É oportunizar, dar condições às pessoas, né, de obterem, seja coisas materiais, né, substâncias materiais, ou questão intelectual também. Acesso à educação, acesso a bons serviços de saúde. Então, a justiça social, o conceito por trás de justiça social, busca justamente isso, né? Uma maior equanimidade, não necessariamente igualdade, tá? E onde é que a gente encontra na Constituição a justiça social? A gente tem de forma expressa e de forma implícita.
O nosso preâmbulo praticamente traduz uma concepção de justiça social. Preâmbulo da Constituição. Os fundamentos da República, da mesma forma. Vocês lembram dos fundamentos? Algum fundamento da República elencado pela Constituição? Erradicar a pobreza, reduzir as desigualdades sociais e regionais. Esses são os objetivos, fundamentos, proteção e respeito à dignidade da pessoa humana. Quanto objetivos, erradicar a pobreza, reduzir as desigualdades regionais e sociais. O próprio rol de direitos fundamentais, mais especificamente dos direitos fundamentais sociais, são extensão, são instrumentos, são ferramentas a serviço do ideário de justiça social. A configuração da nossa ordem econômica, financeira, assim como da ordem social, de acordo com o próprio texto da Constituição e das normas que são originadas a partir desse texto, informa que, seja questões atinentes à economia, seja questões atinentes ao âmbito financeiro, seja as próprias questões sociais, que não necessariamente se confundem com os direitos sociais, devem respeitar, literalmente, os ditames da justiça social. Mas aí, o que é justiça social? Como é que chega até essa justiça social? Conceito jurídico indeterminado, né? Tem um caminho. A gente pode dizer que, no caso do Brasil hoje, olhando para o Brasil hoje, a gente já alcançou uma dimensão razoável de justiça social? Será? Bom, seguindo a esse questionamento, né, eu venço, digamos assim, na elaboração do meu texto essa etapa, apresentando esse diagnóstico, e começo a resgatar uma teoria constitucional ou uma teoria de Constituição que vem sendo, digamos assim, bem maltratada, inclusive pelo seu próprio elaborador, né? Depois ele fez um meia-culpa no sentido de separar o que ele argumentava com relação ao seu país de origem e os demais, que é o eminente, né, ilustríssimo senhor José Joaquim Gomes Canutilho, criador, né, ou popularizador, melhor dizer, da teoria da Constituição dirigente, que tinha, assim, uma fundamentação, a teoria dele, muito próxima, ou inspirada, talvez, naqueles estados com economia e com a sociedade planificada, né, União Soviética, enfim, tem todo um contexto por trás. Mas certo é que a Constituição portuguesa, analisada por Canutilho, a Constituição de 1976, tinha a dita feição dirigente, né? Ou para alguns uma feição compromissória. A nossa Constituição de 88, para a maioria dos juristas, ela foi inspirada, o desenho dela, as intenções por trás dela, foram inspiradas naquela Constituição portuguesa de 1976, Constituição expansiva, extensiva, repleta de direitos, com poucos instrumentos para a efetivação desses direitos, recheada, como a gente viu, de objetivos um tanto quanto ousados, e alguns discutiriam, tá, mas isso é papel da Constituição ou não? A gente pode traçar uma outra discussão. Certo é que está nela, certo? Então é isso. A teoria do Canutilho é um ponto de partida. A teoria é essa que, desde então, década de 70, década de 80, sofria críticas e odiernamente ainda mais. Porém, o próprio autor, ao repensar o que tinha elaborado, fez questão de ressalvar também que o pensamento, ou alteração de pensamento dele, se referia pura e exclusivamente à situação do seu estado de origem, qual seja Portugal.
E por quê? Principalmente por conta de um elemento: a entrada do Estado português na comunidade barra União Europeia. Isso modificaria de forma completa as pretensões, não só do jurista, do constitucionalista Canutilho, mas da própria Constituição portuguesa, que para que o Estado português pudesse adentrar, fazer parte da União Europeia, a própria Constituição teve que ser bastante modificada, tá? Então a gente pode até dizer que, apesar dela continuar existindo enquanto Constituição de 76, o seu texto, né, e as normas oriundas do texto já não são mais a Constituição de 76. Mas e quanto à nossa Constituição de 88, inspirada por essa Constituição de 76? E mais importante ainda, o nosso olhar direcionado para a sociedade que essa Constituição rege. Passamos por modificações substantivas que justificariam um novo olhar constitucional. Erradicamos a pobreza. Será? Reduzimos de maneira muito satisfatória as desigualdades regionais, sul, sudeste, norte, nordeste. São pontos relevantes que não são exclusivos do Estado brasileiro, mas a gente pode ampliar para observar a América Latina como um todo. Então, a partir dessa observação, e outras, claro, mais detalhes, proibição de retrocesso e justiça social no Brasil aqui na mesa, Lênio Streck, assim como outros juristas, como Miguel Calmon Dantas, Cláudio Gonçalves, enfim, interpretaram ou reinterpretaram a feição dirigente de uma Constituição, ou seja, a teoria de Gomes Canutilho, tentando acoplá-la à realidade dos países latino-americanos, à realidade brasileira, ou, como destaca a teoria do próprio Streck, desenvolver um constitucionalismo dirigente aplicado aos países periféricos ou de modernidade tardia. Tá? Qual é o argumento principal? Algumas das situações ou processo evolutivo observado no Estado português, por exemplo, tá? Não foi alcançado, não foi concebido aqui no Brasil. As ditas promessas da modernidade não foram concretizadas, não foram efetivadas, pelo menos de maneira substantiva, aqui no Brasil. Então falta algo, né? Se falta algo, a gente teria um instrumento apto, mesmo que simbólico, para surrupiar assim um pouco do pensamento do Marcelo Neves, com a nossa própria Constituição. E aí a questão da simbologia pode ter um lado negativo e um lado positivo, né? Prefiro observar, nesse momento pelo menos, a partir da pesquisa, a possibilidade positiva, né? Sentido de traçar uma meta para frente e não necessariamente olhar para trás, porque não deu certo, tá? Enfim, adoto então, para a perspectiva de proibição de retrocesso que falarei daqui a pouco, a nossa Constituição Federal como a Constituição dirigente, mas não a feição de Canutilho, mas sim inspirado no posicionamento de Streck e outros, então uma Constituição dirigente aplicada aos países de modernidade tardia ou países periféricos. No caso Brasil, a meu ver, se encaixaria nesse perfil, né? Chegamos então à proibição de retrocesso. Assim como outras teorias que adentram a prática jurídica, né, ela também não é brasileira. É uma ideia importada, né, vindo então do direito constitucional comparado. O nascedouro dela
assim como de uma outra teoria que a gente poderia considerar como, aspas, rival, que é a reserva do possível, ou reserva do financeiramente possível, vem lá da Alemanha, tá? Otto Bachoff trabalhou com a ideia de proibição de retrocesso, mas ela ganhou corpo nos tribunais da Alemanha, no próprio Tribunal Constitucional Alemão. Eu perguntei no começo, né, se alguém já tinha estudado o direito constitucional e se já tinha ouvido falar a respeito desse princípio da proibição de retrocesso. Algumas mãos tímidas apareceram, e aí eu pergunto novamente: se já ouviram falar de alguma maneira, saberiam traduzir o que é uma proibição de retrocesso? Teu nome? Vitória, posso falar o que você me disse? Pronto, Vitória falou o seguinte: os direitos mínimos já garantidos, não poderiam ser retirados. Tá, é uma das premissas do princípio, tá correto? Então é isso. Proibição de retrocesso valeria então para aquele determinado direito que já tivesse sido garantido, ofertado, prestado pelo Estado. No caso, a gente está falando então aqui mais especificamente de direitos sociais. A gente não fala exclusivamente de direitos sociais, mas a minha perspectiva seria essa. Então, de uma prestação efetivada, supostamente, baseado nesse princípio, essa prestação não poderia ser retirada. Ou ela pode? Como se daria um processo de evolução? Prestamos um serviço que materializa direito X. A gente não mexe nesse direito, fica lá paradinho, estanque, não evolui, não regride, para todo sempre está lá? Não. O princípio da proibição de retrocesso, ele não proíbe modificações, alterações. O ponto fulcral dele está baseado na extinção do conteúdo essencial do direito, e aí a gente vai para mais um conceito jurídico indeterminado. Como estabelecer, como identificar o conteúdo essencial de um direito, ainda mais de um direito social? Eu sempre faço uma brincadeira com alunos meus a respeito da dignidade da pessoa humana enquanto fundamento para tudo e para o todo, né? O que é a dignidade da pessoa humana? As pessoas começam a dar exemplos. Aí eu pergunto para elas: tá, mas você consegue dimensionar de forma objetiva? As pessoas se perdem um pouco. Aí eu falo para elas: me parece que é mais simples para nós racionalizarmos o que a gente identifica enquanto indigno do que digno, né? Uma situação de indignidade que precisa ser corrigida, do que necessariamente estabelecer que é digno e aí vai. Depende muito, né? Contexto, capacidade financeira, olhar, desejo também, gosto. Então, o conteúdo essencial talvez possa ser observado por esse viés contrário, né? Para a gente identificar se está ferindo o tal conteúdo essencial do direito, a observação poderia ser feita, que é uma hipótese parecida com a questão de dignidade e indignidade. Houve ofensa, a gente identifica a ofensa, não necessariamente o grau ou a distinção, e a partir daí a gente tenta readequar. Certo é que uma das premissas do princípio é essa, né? A proteção do tal do conteúdo essencial. E aí a gente vem para uma observação, inclusive uma crítica ao princípio, que o trata, o reconhece a sua existência, né? A possibilidade do seu emprego, mas enquanto um princípio político e não um princípio jurídico.
Ou seja, vai depender muito da visão, seja social, seja do detentor do poder do momento, a respeito daquela situação concreta. Reduz ou não reduz? É conteúdo essencial ou não é conteúdo essencial? E por que isso? Porque essa disputa a respeito da juridicidade ou não do princípio da proibição de retrocesso. Primeiro, porque ele não está explícito. A gente não encontra ele de forma expressa na Constituição. A gente não encontra ele de forma expressa em textos infraconstitucionais. Muito dificilmente a gente encontra em julgados. Mas é possível interpretar teleologicamente a partir dos objetivos constitucionais, dos fundamentos da República e de trechos de decisões, tá? Então deu para perceber aqui, eu acho, né, que o princípio da proibição de retrocesso, seja no Brasil, seja fora, ele não é um princípio que conquistou a todos no âmbito do direito, né, dos juristas. Há ainda forte resistência a ele, justamente pelo grau de subjetividade envolvida. Porém, mesmo quem reage de forma contrária, digamos assim, à potencialidade do princípio, também não conseguiu, pelo menos até hoje, afastá-lo de vez do ordenamento. Então a gente está, mesmo um princípio que não é novo, ele deriva lá do direito alemão, como disse, pelo menos desde a década de 60. E ele continua, às vezes de forma mais enfática, outras vezes de forma mais tímida, a permear o nosso sistema e ao campo de decisão jurídica nos tribunais, certo? Enquanto fundamento ou alimentando utopias. Voltando aqui então ao processo histórico, ele nasceu na Alemanha, foi ressignificado em Portugal, tá? Existem decisões fundantes a respeito do princípio lá na década de 80 em Portugal, inclusive relativas à proteção do sistema de saúde público português, até chegar aqui ao Brasil. E eu trouxe um recorte de Alagoas aqui porque a gente está num painel específico, né, a respeito da situação alagoana. Aqui no Brasil, a gente segue mais ou menos a mesma toada de fora. Falta de previsão expressa, conflito de ideias a respeito do princípio, né, da sua carga eminentemente política ou jurídica, e a possibilidade de interpretar de forma dúplice, né, enquanto um princípio político e jurídico, tá? Vencendo, acredito eu, de forma preliminar, a contextualização a respeito da proibição de retrocesso, e no livro eu defendo a juridicidade dele, sem esquecer, claro, a carga política, sem esquecer que ele é fruto de uma interpretação de outros institutos. Já destaquei alguns aqui para vocês. A própria Constituição aponta. Feriria alguma necessidade humana básica. Da mesma forma, o mínimo existencial. Um outro princípio, também de matriz alemã, também implícito e interpretado com base em outros dispositivos, e que tenta elencar, assim como a ideia de necessidades básicas, uma prestação mínima de direitos a ser garantida pelo Estado ou não, tá? Até eu chegar, no caso, na estruturação do meu raciocínio, a seguinte hipótese de que, reconhecida a proibição de retrocesso como um princípio que orbita o nosso ordenamento jurídico, como um princípio derivado de outros dispositivos constitucionais
nosso, ele seria necessariamente um pressuposto, um elemento essencial para que um dia, porventura, possamos alcançar uma sociedade que eu não sei qual é, que eu não sei quando vai ser, mas com um grau reconhecível, aferível, mesmo que pela perspectiva da negação, como eu fiz com a dignidade, ou seja, observando o que é indigno, como eu fiz com o conteúdo essencial, quando eu fiz com o que a gente identifica como que ultrapassou isso, né? Realização de justiça social no Brasil, conforme indica o texto constitucional. Ou seja, o princípio da proibição de retrocesso serviria como uma espécie de barreira, como um dispositivo protetor para uma série de modificações que não impedem transformações, aprimoramento, por exemplo, mas regressão, e através dessa barreira protetora a gente possa vislumbrar de forma mais efetiva uma sociedade mais justa socialmente um dia. Como faremos isso? Quais instrumentos podem ser utilizados? Aí é uma discussão que eu não adentro, tá? Eu não sei como é uma sociedade mais justa, mas eu sei identificar uma sociedade injusta. Eu não sei como transformar uma sociedade, mas eu sei observar uma sociedade que precisa de transformação. O meu trabalho, agora falando um pouquinho mais sobre o processo, ele foi bem recebido durante a banca, mas ele foi considerado, e aí vai de cada um, considerar isso um elogio ou uma crítica para aprimoramento, como muito idealista. Será que eu não precisava, para fazer uma espécie de apêndice, de uma visão um pouco menos idealista, trazer um pouco mais de centralizar de forma direta a pesquisa, né? Não sei quanto a vocês, mas com relação a isso, acho que o idealismo sempre, nem que seja uma pitadinha, tem que estar presente para que a gente não fique à mercê ou à margem, enfim, perca esperança, pare de tentar fomentar a criatividade, enfim, desista de imaginar uma possibilidade melhor do que a gente tem hoje, tá? E não só a questão relativa ao pensamento, né, ao sonho, mas a concretude mesmo. Porque qualquer ação tem como algo precedente, né? Para que a gente haja, a gente tem que ter uma ideia, tem que ter um pensamento, tem que ter um objetivo antes por trás, né? Então, voltando à questão da banca, ainda acredito, né? Defendi então o meu idealismo frente a algum ceticismo. Não que ele não tenha que existir, mas o ceticismo não pode, a meu ver, sombrear de tal forma um certo idealismo que a gente fica impossibilitado de projetar mudanças, pensar em algo, inclusive, que não existe ainda. Se a gente não pensar, enfim, o próprio desenvolvimento ou involução, a depender do ponto de vista das sociedades, passa muito por pensar alguma coisa lá na frente. Se vai dar certo ou não, como vai ser feito, a gente descobre depois, olhando para trás. Então é isso, pessoal. Basicamente a minha pesquisa trata sobre isso, tá? Estou aqui com o livro, daqui a pouco a gente pode falar mais um pouquinho especificamente sobre detalhes dele. Como o professor Diego falou, vou sortear aqui um exemplar para as pessoas que prestigiaram aqui o evento, e após o encerramento, estou à disposição de vocês para a gente falar mais um pouquinho sobre ele. Os interessados, aquela pessoa que infelizmente não foi contemplada, se quiser
levar um exemplar, pode ajudar o professor aqui a comprar a lata de leite da semana. Uma outra coisa, rapidinho, eu aproveito então o espaço para registrar que vou fazer a doação de 2 exemplares para a biblioteca do curso de Direito aqui da UNEAL, e com isso acho que aqueles que porventura têm interesse e não podem adquirir o livro vão poder ter acesso ao que nele está escrito, que foi registrado, tá? Então agradeço mais uma vez, uma satisfação voltar aqui à UNEAL. Obrigado. André, parabéns, meu amigo. E assim, eu não vejo como uma lei adiantando, eu não vejo como uma crítica da banca, porque você não podia adiantar o que você eventualmente pensou para a sua tese, né, de doutorado. Né? Vai dar logo a ideia, o diferente está lá na tese, né? Então, eu acredito que eles enxergaram bem o seu caminho, né? É bom queimar cartucho assim de graça, não. Mas, pessoal, eu queria parabenizar aqui, vou guardar eventuais observações e questionamentos para o final, e queria pedir a vocês, para aqueles que tenham algum eventual questionamento para fazer para o professor Theo, que enviem aqui por escrito, e no final a gente faz a leitura, tanto para ele como para o professor Tiago, e vou passar agora a palavra para o professor Tiago. Ele vai falar sobre o controle social do saneamento básico em Alagoas. Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Estão dormindo vocês? Meu Deus. Vamos ficar em pé um pouquinho, por favor? Todo mundo ficar em pé? Isso, todo mundo ficar em pé. Pronto, todo mundo ficar em pé. Pronto, agora pode sentar. Só para vocês se acordarem. Tá? Parar de preguicinha. Gente, é fácil. De vez em quando pega um aluno dormindo. É que o calor tá grande. Gente, então antes de falar um pouco mais do nosso assunto, eu quero convidar aqui, peço que vocês recebam muitas palmas, tá? A Vitória e a Joyce, por favor, podem vir. Palmas, por favor. Podem sentar aqui, meninas. Vitória e Joyce são nossas alunas do 7º período aqui do nosso curso. E elas trabalharam comigo num projeto de iniciação científica. Foi concluído agora no mês de julho de 2022. E estamos já com continuidade num outro projeto que vai até julho de 2023, dentro da temática de saneamento básico. Tá? Então, na conclusão desse projeto, nós produzimos um artigo. Vou passar para elas vão comentar um pouco sobre esse direito social, que é o saneamento básico, e ao final eu vou também fazer alguns comentários, tá? Boa tarde a todos, meu nome é Vitória, sou aluna do 7º período, como o Tiago já mencionou, e junto com a Joyce, Joyce e o professor Tiago, nós desenvolvemos no PIBIC a pesquisa em relação ao controle social do saneamento básico na região metropolitana do Agreste, né? E, afinal, o que é o controle social, né? O controle social das políticas públicas, ele está previsto na Constituição Federal, no artigo 193, parágrafo único, e a Lei de Diretrizes de Saneamento Básico, a Lei 11.445 de 2007, ela vai trazer uma definição de controle social como sendo um conjunto de mecanismos, né, de ações que proporciona a participação popular, desde a parte do planejamento até a fiscalização e também a execução das políticas públicas, né? E aí, esses mecanismos, como exemplos deles, nós temos as consultas públicas, audiências públicas, os conselhos, gestores ou os órgãos colegiados, que são os que se destacam aí, né, nessa área. E aí, nós fizemos essa pesquisa na região metropolitana do Agreste, que vai ser melhor explanada essa parte prática pela Joyce. E é preciso que a gente observe, né, que essa questão da participação popular, ela teve essa relevância
através dessa transição de uma administração pública mais gerencial, na verdade, mais burocrática, né, para uma administração pública gerencial, dialógica, né, que vai buscar justamente esse diálogo com a sociedade e vai proporcionar, consequentemente, a participação popular. E aí, como expoente disso, os conselhos gestores, eles aparecem como destaque. Porém, como veremos logo mais, há uma grande dificuldade na institucionalização, né, da política de saneamento e do controle social nessa questão, e também uma dificuldade de efetivação da política de saneamento básico, né? Um dos autores que nós utilizamos como base, ele observou que a participação popular ela vai ser diretamente proporcional à efetivação das políticas públicas. E aí, como exemplo disso, para que a gente possa visualizar melhor, ele utilizou a questão dos orçamentos participativos e observou que nos municípios em que havia uma maior participação popular, houve menores índices de práticas graves de corrupção, porque a população cobrava, consequentemente, isso doía na ferida dos gestores, né? Então, eles diminuíam, vamos dizer assim, as práticas graves de corrupção. Então, a participação popular ela vai ser diretamente proporcional à efetivação das políticas públicas. E as políticas públicas elas aparecem como esse instrumento, né, do Estado de garantidor de direitos mínimos, e o controle social ele vai aparecer como um garantidor dessas políticas públicas na sociedade. Por isso que é importante que a gente se engaje, que a gente vá atrás de informações no nosso município, enfim. Partindo para essa questão do saneamento básico, né, especificamente, é importante a gente lembrar que abrange vários ramos, né, tanto a saúde quanto o meio ambiente, planejamento urbano, e afeta toda uma área da sociedade, e a gente vê que não tem toda essa atenção, né? Os gestores eles não dão essa devida importância a essa área de saneamento, que afeta tantas áreas da vida. E esse desinteresse pela institucionalização e pela efetivação também do controle social em relação ao saneamento básico, ele é geral, como nós iremos observar, infelizmente, né? Porque a existência, por exemplo, dos conselhos gestores, ela é uma condição para que os municípios recebam recursos federais para que deem continuidade a obras relativas ao saneamento. E na prática a gente não vê que isso não acontece, na verdade, né? Então, eu vou passar agora a palavra para a Joyce, para que ela explane melhor como foi, né, os nossos resultados, se é assim que podemos chamar, obtidos na região metropolitana do Agreste em relação ao saneamento básico. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar a todos que estão na mesa, o professor Teófanes pela brilhante explanação, o professor Diego, a minha colega Vitória pela parceria e especialmente o professor Tiago, por ter encabeçado esse projeto de pesquisa e por ter nos convidado para estar aqui hoje. E também agradecer a todos que estão aqui presentes, porque eu sei que o clima não está muito agradável, né? Enfim, sem mais delongas, conforme foi explanado pela Vitória, o objetivo do nosso projeto é de discutir a efetividade do controle social na política de saneamento básico na região metropolitana do Agreste. Então, antes de começar a falar sobre os resultados, eu acho importante que a gente entenda o que é a região metropolitana do Agreste. Essa região, ela foi criada pela Lei Complementar número 27 de 2009, aqui em Alagoas, e ela é formada pelo agrupamento de 15 municípios, que são Arapiraca, Campo Grande, Coité do Noia, Craíbas, Feira Grande, Giraldo Ponciano, Junqueiro, Lagoa da Canoa, Limoeiro, Olho d'Água Grande, São Sebastião, Taparana, Traipu, São Brás e Jaramataia. E o objetivo é organizar, criar e discutir políticas públicas que sejam de interesse comum nesses municípios. Entretanto, como eu vou explanar daqui a pouco, isso não acontece muito. Antes de falar sobre os nossos resultados, eu gostaria um pouco da participação de vocês. Por favor, levante a mão aqui quem já participou de alguma assembleia que discute políticas públicas. Foi só um. Foi pior do que eu pensei. A próxima pergunta seria quem das pessoas que talvez tenham participado dessas assembleias tenha discutido sobre saneamento básico, mas já que foi apenas uma pessoa, realmente o resultado foi bem crítico. O senhor participou, foi sobre saneamento básico?
Entendi. Obrigada. Certo. Então, apesar da nossa Constituição prever expressamente e garantir a participação popular na criação de políticas públicas, a gente sabe que no Brasil isso não é uma realidade, né? E quando se trata de saneamento básico, isso se torna ainda pior. Então, vou passar agora para explicar um pouco para vocês quais são os resultados que nós obtivemos. Conforme foi dito pela Vitória, ao Decreto-Lei número 7.317 de 2010 vincula o acesso aos recursos orçamentários da União e de entes da administração federal à criação, na verdade, a prévia existência de um órgão colegiado. Infelizmente, a gente vai perceber, conforme foi explanado daqui a pouco, que isso não é uma realidade. Então, fica desde já a pergunta: para onde estão sendo destinados esses recursos? Essa pesquisa ela foi realizada no ano 2021, na época da pandemia, então, por consequência, nós não pudemos realizar pesquisas em loco. Então, foi uma pesquisa muito voltada na internet. Em virtude disso, muitas dessas pesquisas foram realizadas, inclusive, em sites oficiais das prefeituras dos seus respectivos municípios, que disponibilizavam contatos telefônicos, ouvidorias e portais de transparência, dentre os quais se destacam o Fala BR e o E5, que são dois portais criados pela CGU, Controladoria Geral da União. Entretanto, em que pese a Lei 13.460 de 2017 preveja um prazo de 30 dias para que eles respondam às ouvidorias, apenas o município de Itaquarana respondeu às nossas perguntas para dizer que não possuíam política de saneamento básico porque esse serviço era declinado ao estado de Alagoas. Os demais municípios nós encontramos inúmeros problemas técnicos. A começar, os municípios de Aramataia, Giral, Moeiro, São Sebastião, Traipu e Feira Grande, nós não conseguimos sequer enviar a solicitação porque os próprios sites dispunham de inúmeros problemas. O município de Giral, por exemplo, só disponibilizava um contato telefônico que nós ligamos inúmeras vezes e eles não atenderam. Os demais municípios enviamos inúmeros e-mails, também não responderam. E o município de Limoeiro, inclusive, chegou ao cúmulo de dizer que só aceitavam ofícios presencialmente, sendo que nós estávamos numa época de pandemia. O município de Coité do Noia colocou a culpa na gestão anterior. E os municípios de Limoeiro, Lagoa da Canoa e Giral, depois de nós entrarmos em contato com amigos, porque aparentemente as coisas no Brasil funcionam dessa forma, né? A gente tem que ter contatos dentro da prefeitura para ter acesso a essas informações, informaram que não possuíam políticas de saneamento básico. Adentrando na pesquisa, nós descobrimos que os municípios de Traipu, Craíbas, Arapiraca e Feira Grande instituíram o controle social da política de saneamento básico por meio de um órgão colegiado através de suas respectivas leis. Entretanto, nunca houve instalação. Aqui em Arapiraca, por exemplo, a lei dispunha que deveria haver um fórum, na verdade, municipal de saneamento básico, que deveria se reunir a cada 2 anos com setores de diversos grupos sociais. No entanto, também nunca chegou a ser instalado. Esses foram os resultados, por isso que a Vitória levantou aspas, da nossa pesquisa. E eu aproveito o momento desde já para levantar críticas. Nós tivemos uma evolução dos modelos da administração pública para uma administração pública gerencial, que foi criada justamente com o objetivo de diminuir a burocracia. Mas, em compensação, nós temos municípios que exigem, para responder perguntas simples, que não são favores, são direitos nossos, a presença de ofícios enviados presencialmente. Isso também fere a democracia e fere a Constituição, que dispõe expressamente que nós temos direito de participar efetivamente das políticas públicas, não só da aprovação de leis que já existem, mas também para discussão e manutenção dessas políticas públicas. E aproveito também para deixar uma crítica pessoal sobre o que eu acredito ser o acesso à informação. Eu acho que o acesso à informação não deve ser visto apenas sobre a vertente de você ter acesso a essas leis, a publicação dessas leis, ao documento delas, mas também a você saber interpretar. Nós precisamos fazer pesquisas nos portais de transparência e aquele site, particularmente, eu acho uma bagunça. Ninguém consegue entender o que está posto ali. Então, assim, em um país que nós temos uma taxa de analfabetismo alta, uma taxa de evasão escolar alta, as pessoas precisam não só ter acesso a essas informações, como também de interpretá-las.
Então, para finalizar, quero aqui ratificar o que vocês né, supondo que já sabem. Nesse domingo nós teremos eleições, então é nossa oportunidade de mudar o que não está bem colocado, deixar os gestores que estão fazendo um bom trabalho e de dar espaço para pessoas novas que estejam efetivamente preocupadas em fazer políticas públicas mais eficientes. Agradeço a todos. Muito orgulho de vitória de Joyce. Bom, gente, mas complementando mais algumas informações, eu venho pesquisando participação popular em políticas públicas desde o meu mestrado. Pesquisei sobre o plano diretor, como o senhor falou, participou da Assembleia. Pesquisei no meu mestrado sobre o plano diretor e desde que eu iniciei o doutorado sobre o plano de saneamento básico dos municípios da região metropolitana. E nessa pesquisa, especificamente do PNIC, eu queria reforçar isso que a Joyce falou. 4 municípios da RMA, da região metropolitana, instituíram por lei o Conselho da Política Pública, o Conselho de Saneamento Básico. Sendo que o Conselho em Arapiraca, ele ficou a cargo do Conselho de Meio Ambiente, ou seja, o Conselho de Meio Ambiente acumulou a prerrogativa de exercer o controle social sobre a política de saneamento básico. Só que desses 4 municípios, jamais foram convocadas eleições para representantes populares desses conselhos. Esses conselhos jamais foram instalados. Tem município que está lá previsto o conselho, está prevista a composição, está previsto tudo isso, mas jamais foi sequer convocada a instalação, sequer foram indicados até mesmo os representantes do poder público. E isso foram 4 municípios. Os outros 11 municípios não têm, como foi dito também pelas meninas, não têm sequer a política pública. Isso significa, gente, se não há política pública instituída por lei, não há controle social, não há metas a serem alcançadas, não há fiscalização. Todo mundo solto. Arapiraca, quem mora em Arapiraca, como eu moro, sabe que as ruas estão sendo todas saneadas, né, e etc. Arapiraca tem só que o controle social hoje, através de órgão colegiado, ele é nulo. É um controle social inexistente. E isso é muito preocupante. E aí alguém pode perguntar, Tiago, mas se o negócio não funciona, não é melhor acabar com isso? Bom, esse é o raciocínio, por exemplo, do atual governo federal. O atual governo federal, um dos primeiros decretos, em 2019, assim que assumiu, foi revogar dezenas de conselhos de políticas públicas. E, logicamente, isso foi para o STF, o Supremo Tribunal Federal, que foi chamado a se manifestar sobre essa intervenção indevida, esse retrocesso. Aí eu vou fazer o link com a palestra do professor Theo. Aí, por exemplo, na ADI 6121, que foi a liminar julgada em julho de 2019, na época o ministro Marco Aurélio Melo reconheceu que a extinção de inúmeros conselhos de políticas públicas que foram criados ou mencionados em lei violavam o direito à participação popular e significava um retrocesso democrático. Em 2021, na DPF 622, sob a relatoria do ministro Roberto Barroso, o STF analisou alguns artigos de um decreto que alterava o funcionamento do CONANDA. O CONANDA é o Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente. E nessa DPF, o Supremo Tribunal Federal firmou uma tese dizendo que era inconstitucional a norma que, a pretexto de regulamentar, dificulta a participação popular, ou seja, a desculpa oficial está regulamentando, está tornando um pouco mais eficiente, na verdade está dificultando, está impondo barreiras para que a participação popular aconteça. E mais recentemente, na DPF 651, em abril de 2022, a relatora foi a ministra Carmen Lúcia, o STF analisou 3 decretos do presidente da República que eliminava, não era nem dificultava, eliminava a participação popular no Fundo Nacional do Meio Ambiente. É um colegiado que fiscalizava os recursos liberados para o Fundo Amazônia, né?
Então o que acontece? O Supremo Tribunal Federal decidiu, veja só, e a justificativa era, não, mas não está na lei que tem que ter participação popular. Só que o fundo já funcionava, o órgão, o conselho já funcionava, já tinha participação popular. E o que o Supremo decidiu? Olha, isso é um retrocesso. E invocou o princípio da proibição, da vedação do retrocesso. Isso é um retrocesso democrático. Por mais que a lei não esteja prevendo taxativamente que tem que ter participação, que tem que ter representante popular desse conselho, mas já existia uma representação popular desse conselho, e essa representação simplesmente não pode ser eliminada. E além disso, há um princípio maior. E aí o nosso professor do direito ambiental aqui, artigo 225 da Constituição Federal, que dispõe que é dever de todos, não é isso? Sabe decorar? Todos têm direito a um meio ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à qualidade de vida, sendo dever do poder público e da comunidade, toda a coletividade, proteger e preservar para os presentes e futuros gerações. Isso, perfeito. Palmas, professor Diego. Só abrindo parênteses, a gente faz isso com o professor de matemática, né? A gente acha que o professor de matemática é uma calculadora, né? Quanto é isso, mais isso. Logicamente, nenhum professor de direito tem a obrigação de saber decorar um artigo de lei, né? A não ser que seja um artigo 5º, né? Tantos artigos, incisos, né? 79, né? Pois bem, então o Supremo disse, olha, é um retrocesso, isso não pode acontecer, e o acórdão está disponível, foi disponível agora, tem 3 semanas, 4 semanas que foi disponibilizado o acórdão da ADPF 622, desculpa, 651, que vocês depois podem consultar e ler. Né? Então, o que o DSF diz? Que o controle exclusivo, que embora o decreto, né, do Poder Executivo, ele tem a prerrogativa de exercer, de reformular se for preciso e tal, mas ele não pode simplesmente eliminar, né, dessa forma, neutralizando o caráter plural e crítico e diversificado da formulação, desempenho e controle social, que, por definição constitucional, caracteriza a condição inerente à atuação desses órgãos. E, por fim, eu quero destacar que a emenda constitucional 108, deixa eu pegar aqui, ela inseriu o parágrafo único no artigo 193 da Constituição Federal. 193 da Constituição Federal, que diz o seguinte, deixa eu abrir aqui, gente. Essa emenda ela consagrou a participação popular e o controle social nas políticas públicas. Né? Então, não apenas a política de saneamento básico, mas a política de educação, a política de saúde, assistência social, a política urbana e por aí vai. Deixa eu abrir aqui rapidamente. O ETA não vai pegar não. Mas depois vocês procuram, artigo 193, parágrafo único, achou aí, pronto. Inserido pela emenda constitucional número 108, que é de 2020, tá? O Congresso acumulou em 2020 a emenda constitucional. Diz o seguinte: o Estado exercerá a função de planejamento das políticas públicas, assegurado na forma da lei a participação da sociedade nos processos de formulação, monitoramento, de controle e de avaliação dessas políticas. Tá? Então está aí previsto, consagrado constitucionalmente, o direito à participação popular no controle das políticas públicas. E o nosso desafio, né, enquanto pesquisadores, mas também enquanto cidadãos, não simplesmente tomar uma atitude pragmática e dizer, se não funciona, vai me eliminar. Não. Vamos lutar para que seja garantido o direito à representação popular, à participação popular, ao efetivo funcionamento dos conselhos gestores, dos demais instrumentos de controle social, como foi dito aqui pelas meninas. Por exemplo, portal de transparência, que é exigido por lei federal desde 2011, a lei de acesso à informação, a LAI, portais de transparência que simplesmente não funcionam, que são ininteligíveis, né? Ninguém consegue entender, para você conseguir uma informação é a maior burocracia, o maior protocolo, né? E sem contar o deliberado e a consciente desobediência da lei de acesso à informação. Quando a gente faz a solicitação por e-mail
e o pessoal simplesmente não responde. Não responde pelo ESIC, né? Também não responde. Quando consegue fazer. Sem contar que isso é uma constatação que quando a gente vai caso a caso, a gente constata imediato. Infelizmente, os nossos municípios brasileiros, isso não é apenas municípios pequenos, é municípios de grande porte, há um amadorismo enorme no controle social. Pessoas que estão à frente dessas secretarias, corregedorias, ouvidorias e etc., que não sabem ou, por má fé, não implementam efetivamente instrumentos básicos, como instrumento de recebimento de petições, né? Como exigir, por exemplo, que você vá pessoalmente. E olhe lá, se for pessoalmente, é capaz de colocar para um lado para o outro, para ninguém ficar recebendo. Então, pessoal, muito obrigado a todos vocês. Tá? Quem tiver perguntas, faça aí por escrito, que as meninas vão responder. Bom, queria parabenizar a todos e a todas, minhas alunas também, né? Muito bem, brilhante, parabéns. Né? Espero disso para cima agora nas apresentações, em sala. Vocês nivelaram nesse padrão que é daqui para cima agora. Não, brincando, mas eu espero mesmo. Parabéns. Então, pessoal, eu queria só, eu não recebi nenhum questionamento aqui, né, mas eu queria só fazer algumas breves observações. Afinal de contas, muito embora o clima esteja muito bom de conversa, o calor está um pouco... está nos lembrando que nós estamos aqui em Arapiraca, né, que o inverno está passando e o verão está chegando. Né? Esperamos que em breve tudo esteja funcionando lá nas salas e tudo, enfim. Já saiu da esperança, já tá se materializando. Né? Queria parabenizar mais uma vez o Theo. Né? É um tema muito caro a quem é afeito ao direito constitucional. Né? Queria só adicionar, o Tiago trouxe essa referência expressa à vedação, ao retrocesso, e tem duas ADIs, ou ADIs para quem prefere, em direito ambiental, já que o Tiago deu a deixa, discutindo a constitucionalidade do parágrafo 7º do artigo 225, que foi aquele parágrafo que trouxe a exceção que consegue autorizar a vaquejada depois da decisão do STF sobre a inconstitucionalidade da vaquejada. Então, tem duas ADIs que tem uma temática muito semelhante, elas estão reunidas para julgamento, e basicamente, em rápido resumo, a alegação de que o parágrafo 7º seria materialmente inconstitucional, seria tendo por base a violação do núcleo essencial do direito ao meio ambiente. E aí vem uma pergunta, eu fiz até a pergunta, a gente ficou rindo aqui, Tiago, você fala, o que é? Eu não falei exatamente assim, mas não vou reproduzir no microfone. O que é esse núcleo essencial? Quem vai dizer o que é esse núcleo essencial? Né? A ideia de mínimo existencial mesmo, o próprio Alex, eu estava lá no mestrado, lendo, todo empolgado, o Alex vai, e chega, tem uma hora que quando você está olhando para aquela questão do mínimo existencial, e naquelas questões de prestações materiais, ele diz, não, vai depender muito do momento, da condição econômica, da visão do que seria o mínimo existencial, isso tudo vai influenciar a própria abrangência. Então, é um conceito que tem bastante elasticidade, isso é bom, mas também é ruim. Né? Isso traz uma certa insegurança, eu imagino, né? Espero, vou ler o livro aqui, já estava conversando aqui, já adquiri o meu exemplar, inclusive, né? Devidamente autografado e dedicado, mas estava imaginando, como eu tinha dito antes, que o Theo tenha, claro, algumas ideias, alguns vislumbres, alguns elementos, mas isso vai ser muito mais interessante ser trabalhado no doutorado, não só para não queimar cartucho, mas também para ter a oportunidade de aprofundar, de adensar a análise e fazer as leituras necessárias para poder materializar de alguma maneira aquilo que a gente no plano ideal tem que defender, a gente tem que partir, né? Eu não vou roubar sua fala, não, Tiago, vou passar para você. Não, pode falar. Né? Porque, Tiago, senão tem que ter um pouquinho também do ideal, do brilho, né?
aquilo que nos move, né? Aquilo que vai tangenciando ali, que vai dando a vontade, né? Recebi aqui, recebi alguns questionamentos, deixa eu ver aqui. Diante da questão da proibição do retrocesso, como os direitos fundamentais garantidos aos indivíduos, uma possível reforma que não venha erradicar o direito do sujeito, mas que cause algo prejudicial, é tida como retrocesso, como uma reforma trabalhista? Já. Bom, vamos lá. Eu acho que não ficou, que eu não tinha comentado a respeito da possibilidade de mudança, né? A princípio, o princípio da proibição de retrocesso não proibiria transformações. É possível haver substituição, por exemplo. É possível haver aprimoramento. A pergunta aqui é muito clara a respeito da legislação trabalhista reformada ainda no governo Temer, né? Supostamente essa reforma aconteceu para beneficiar as relações de trabalho, não necessariamente aos trabalhadores, né? À época, a gente observou muitas críticas acerca disso, mas hoje, com o passar dos anos, a gente já tem como ter dados relativos a esse processo, a essa modificação. E certo é que, de acordo com dados oficiais, dados de institutos ilibados, digamos assim, a pretensão da reforma não se cumpriu, no sentido de ter, a partir do momento de flexibilização das relações, a gente garantir maior número de empregos, possibilidade de formalização de labor, né, de desempenho, de trabalho, por assim dizer, agregado, né, que é o tal do... Me fugiu agora a memória, você trabalha X horas aqui, X horas acolá, intermitente, trabalho intermitente. Pelos dados apurados, a promessa, e aí voltamos à questão das promessas não cumpridas, da reforma não se cumpriu. Então é possível compreender, no âmbito de direito do trabalho, um retrocesso, no caso, porque o resultado não aconteceu, mesmo que a intenção tenha sido oportunizar empregos. Oportunizar não apenas empregos, mas segurança, né? Porque é uma relação que tem que ser sempre observada quando a gente fala de trabalho. É trabalho e aposentadoria. Trabalho dentro da seguridade. De nada adianta construir empregos, vagas de trabalho precário, se daqui a pouco o próprio Estado vai ter que pagar a conta de alguma forma através de serviço de seguridade. E se essa pessoa não está protegida por conta da precariedade, fruto ou não da reforma? E aí eu lanço aqui um ponto que é claro, né? O princípio da proibição do retrocesso, aplicado ou não, reconhecido ou não é suficiente para conter todo e qualquer retrocesso. O Tiago falou aqui da questão da participação popular nos órgãos de participação popular, nos conselhos. É um instrumento para tentativa de contenção. O ponto não é nunca mudar, pessoal. O ponto é mudar no sentido de aprimoramento. Olhando não só a dimensão econômica e econômica de quem, mas olhando o conjunto, olhando o todo, tá? Então, enfim, a reforma possivelmente teve essa intenção, tá, de melhorar, mas o resultado, pelos dados, não é positivo. Tem mais uma pergunta aqui que é para você também. Tem uma questão mais específica, da parte histórica, trabalhista, não sei se... Mas enfim, vamos fazer. A encíclica Renovaram influenciou a CLT. Qual a relevância atual da doutrina social da Igreja para a justiça social no Brasil? Tá. Com relação à influência da CLT, a gente tem como uma acepção clássica a Carta del Lavoro italiana, né? Enfim, não em termos necessariamente de conteúdo, mas de estrutura e pelo paralelo que a gente pode fazer dos governantes. Carta del Lavoro, Carta do Trabalho italiana, sendo constituída durante o regime fascista de Mussolini, CLT, uma agregação de normas trabalhistas que já existiam durante o regime ditatorial de Vargas, né? Foi durante o Estado Novo, né, de Vargas. A diferença, então, entre essas duas
normas, apesar de uma reprodução possível, identificação de direitos parecidos, é que os direitos trabalhistas brasileiros eles já existiam e foram recolhidos, foram unificados num documento só. No caso italiano, todos aqueles direitos nasceram, entre aspas, de uma vez por todas, num só documento. Tá? Então, a partir daí, a gente já vê uma diferença. Com relação à influência da encíclica ao direito do trabalho, é possível. É possível sim, principalmente porque a gente está lidando com um documento papal de um período bem específico da história. E a ética social cristã, né, ou a doutrina social da igreja, não nasceu pura e simplesmente por um ato de benevolência da igreja. Tá? Eu tento apanhar, ou tentei apanhar na minha pesquisa, o reflexo positivo daquela normativa. Mas a ideia principal do projeto, digamos assim, social da igreja, nasceu como forma, primeiro, de dourar a pílula do capitalismo, no sentido da falta de proteção social a quem não fosse o dono dos meios de produção, digamos assim, processo histórico natural. Segundo, a contenção, de alguma forma, do ideário socialista que estava nascendo de forma concreta naquele período. Né? A gente tem a Revolução Russa, em 1918, e um pouco depois a Constituição da União Soviética. Então a igreja, como instituição, se viu na obrigação de tentar apresentar uma alternativa ao sistema capitalista bruto, sem rédeas, e aquela nova possibilidade estava surgindo e assustava, tá, pessoal? Então há sim influência, não é que a Rerum Novarum ou qualquer outra encíclica tenha sido secularizada numa CLT, por exemplo, mas o ideário, né, inclusive doutrinário literalmente, ou seja, existiam juristas à época que eram muito ligadas às correntes católicas, por exemplo. Até hoje existe. E com isso há uma certa transmissão de ideias, de concepções entre a instituição religiosa e o aparato estatal através dos nossos representantes legisladores. Espero que tenha dado para entender. Maravilha. Mais alguma pergunta? Bom, queria também agradecer, passar a palavra aqui para o Theo, para o Tiago, se tiver alguma observação a fazer. Bom, não tendo, então, queria agradecer a presença de todos, certo? E vamos agora passar, não vou acabar não, galera, vai ter o sorteio agora do livro do Theo. Nós, Theo, escolhe um número de 1 a 100. Não vou fazer propaganda, tá? Então, nenhum número de candidato, para não ferir suscetibilidades. Então, vai uma boa ideia, 51. Boa. Júlia Fernandes de Souza. A gente vai sortear outro livro por conta do evento, viu, gente? Isso aqui é por conta do Theo. A fotografia, cadê? Matheus, fotografa aí a foto aqui. Matheus, tá filmando. Filmando. Aqui é o Matheus. Matheus, vai. A gente vai sortear outro, gente, por conta do evento aqui. Então, agora, tirando números de candidatos e os 51, diga outro número agora. Bom, como o 51 ao contrário vai dar candidato, né? Vamos pela representatividade, né? 24. Bora. Emily Stephanie. Emily Stephanie de Araújo Taveiros. Vamos lá, meu amigo. Pessoal,
Quem tiver interesse de adquirir o livro, ao final pode procurar o professor Teófanes. Como eu disse, já adquiri o meu, me adiantei aqui para ele já fazer a dedicatória com tranquilidade, enquanto estava tendo outra palestra. E no mais, queria agradecer mais uma vez a presença de todos.